E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom gente, deixando aqui mais um vídeo para vocês. O assunto hoje é de certa forma um pouco sobre marinharia. Então esse vídeo é dedicado àquelas pessoas que pescam, pessoal que quer vir para a marinha mercante, né? Eu estou querendo terminar minha carreira, mas tem gente que está chegando. E como eu comando embarcações, fui marinheiro da Marinha de Guerra do Brasil por 6 anos, cursado. Depois saí e vim para a Marinha Mercante e já estou aí com cerca de 26 anos na Marinha Mercante. Comecei como moço e convés, marinheiro, depois fui a CTR, mestrei navio, fui mestre navio também, e depois adentrei no caminho do comando, liderança e manobrabilidade de embarcação. Então, manobro embarcações, mas fui estudante formado aí pela Marinha lá nas escolas de formação de marinheiro, também pelo CIAGA. Então minha dica hoje é a seguinte, vou falar sobre nós, né? E não é NOR, velocidade do navio, é NOR mesmo da arte marinheira, nó de cabos, tá? Antes de falar sobre nós, dizendo para você vai ver vários vídeos aí de pessoas fazendo nó, tá? Ou nós, né? Várias pessoas fazendo vários nós aí. Só que aí é o seguinte, galera, tem gente que conhece muito nó, faz muito nó, principalmente quem já teve a oportunidade de trabalhar em veleiros, pesqueiros, porque em veleiros, então, você trabalha com muita coisa de nó. Fora disso, você tem o pessoal de marinha mercante, o pessoal com submarinharia. No meu caso, eu fui da área de convés, né? Marinharia, aquela coisa toda. A gente aprende muita coisa. E no dia a dia, na marinha mercante, a gente vai aprendendo. Então, o que eu vou falar para você aqui hoje, talvez não seja de muita utilidade para você que trabalha em veleiro, porque eu trabalhei muito no convés, conheço muitos nós, né? Tem nó de tudo quanto é tipo. Mas eu vou ser franco a vocês, o meu vídeo aqui é para falar sobre aquele nó, os nós que você vai usar na marinha mercante, tranquilo? A princípio, isso aqui todo mundo sabe, né? O pessoal chama em terra de corda, mas na marinha não existe corda, existe cabo. Então qualquer corda que você vê, né, seja de nylon, seja de sisal, seja de nylon seda, seja de qualquer coisa que for, nós vamos chamar de cabo. Quando alguém te perguntar, me dá esse cabo aí, então você já está sabendo que é um cabo mesmo. Pega lá o cabo da amarração, é o cabo. O único cabo que vai ter um nome diferente, nós chamamos de espia. O que é espia? É aquele cabo que pode ser de 8, 10, 12 pernadas, né? Ou até mais, com bitolas grandes, que serve para amarração de navio ou reboque. Aí, uma espia tem 200 metros mais ou menos, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar só e falar sobre nós. Então, existe um conceito básico de nó. O que é chamado de nó na marinha mercante ou na marinha de guerra? Tem duas definições da palavra. Nó, a velocidade que o navio desempenha na água. Aí isso é a parte de administração, organização e administração para navios. É outra matéria na marinha mercante. Aqui é marinharia. O que é nó aqui? Não é velocidade. Nó, a definição de nó, que tem muita gente que ensina o nó, fala sobre o nó, faz o nó. Mas quando você pergunta as definições todo ano, não sabe dar. Pergunta o nome do nó, não sabe dar. Sabe fazer, mas não sabe desfazer às vezes. Ou faz, mas não faz no sentido certo, não explica por que aquilo é daquele jeito. Eu não quero que isso aconteça comigo você. Eu vou te explicar dando algumas dicas aí técnicas, né? Que a gente vai acumulando. Então, aqui é um cabo. Como esse cabo não tem função nenhuma a bordo aqui nesse momento, já que eu estou com meu barco de manutenção, estou fazendo isso aqui para vocês. Como esse cabo não tem função nenhuma, ele é chamado de cabo solteiro. Então você, moço em convés, você marinheiro auxiliar, você marinheiro, né, que veio de plataforma, que não atua muito nessa área de marinha mercante, de marinharia, e vai atuar, quando alguém te falar assim, ó, pegue um cabo para mim, aí tá aqui um cabo, de bitola fina, aí está aqui um cabo, maleável, ele é bem solto, tá? Fácil de trabalhar.
E se o cara falar assim, me traz um cabo solteiro. Um cabo solteiro significa, não é cabo casado. O cabo solteiro é aquele cabo que está sem função específica. Ele está de agarra, está jogado no convés. Então isso é um cabo solteiro. Esse cabo aqui está sem função, então ele é um cabo solteiro. Então nós já aprendemos o que é um cabo, os tipos de cabo, já aprendemos aí o que é um cabo solteiro e agora vamos chegar no nó, porque para chegar no nó eu preciso ter um cabo, tranquilo? Então, também existe uma definição para nó. Qual é a definição de nó? Nó na marinha são voltas, laços e entrelaços do chicote de um cabo. Chicote é a ponta, a extremidade do cabo nós chamamos chicote. Ah, pega ele pelo chicote. Peguei aqui na ponta. Ah, o cabo está assim, pega ele pelo seio. O seio é aqui. Tranquilo, pessoal? Então, estou dando uma aulazinha bem completa para você ficar bem nisso. Então, aqui está o cabo solteiro, né? Agora eu vou fazer laços e entrelaços, chicote de um cabo, para mostrar os nós que você mais vai usar na marinha mercante. O mais famoso e conhecido que você primeiro aprende é esse aqui, ó. Esse é o chamado meia volta. É o meia volta, tá? Esse cabo aqui é o meia volta. Aqui, ó. É o meia volta. É o nó mais simples que tem. Do jeito que você faz, seguir o sentido contrário de desfazer. Quando eu faço isso, ó, eu dou outra meia volta em cima da meia volta, tá? Eu dou outra meia volta na minha volta, aí eu crio um outro tipo de nó, que nós chamamos, é aquele chamado nó de padaria, nó cego. Aquele que dá e depois para tirar é uma luta, tá? Faz no pão e não tem como você fazer. Então nós temos aqui a meia volta, tranquilo? Ela é usada em quê? Ela é usada às vezes para evitar que um cabo descoche. No caso aqui não está acontecendo, mas às vezes o chicote do cabo, o cabo é de pernada, ele está descochando. Então o que eu faço? Eu dou uma meia volta aqui e uma meia volta na outra extremidade, no outro chicote. Ela vai evitar que o cabo descoche. Em que situação eu posso também usar a meia volta? Para fazer um nó simples. Qual é a outra situação que eu vou usar para fazer uma meia volta? Eu posso usar também a meia volta para fazer um cabo de salvamento, ou seja, aquele cabo que o cara caiu no mar, você vai puxar ele para a bota, você tem um cabo solteiro, para ele não pegar no cabo aqui e escorregar, aí você dá várias meias voltas no cabo. É o chamado, a gente chama de meia volta, né? Mas eu vou mostrar ele de outro jeito. Você pode usar o meia volta no cabo de salvamento, ou você pode também usar no cabo de salvamento, que a gente sempre usa, que é o chamado também, ó, na marinha mercante ele tem outro nome, é chamado nó de andorinha. Mas esse nó aqui, na verdade, que eu fiz aqui, ó, esse nó aqui, ó, esse é o chamado nó do MR, na marinha de guerra, né? Esse aqui é chamado volta do fiador. Volta do fiador, tá? Ele é passado, você passa ele aqui, ó, deu uma volta, deu umas outra volta e passa ele dentro do seio, ó. Volta do fiador, tá? Eu já te mostrei a minha volta, volta do fiador, esse aqui chamado nó do MR. E temos esse aqui também, ó. Eu tô com um problema aqui nesse cabo, vamos supor que ele está partindo aqui. O que é que eu faço com ele? Eu faço isso e faço isso. Vocês estão vendo? Onde é que ele está partindo? Você lembra? Ele está partindo, se você lembra, aqui no meio. Aí eu pego esse chicote aqui e faço isso, ó, com ele, ó. Eu pego esse chicote aqui, ó, e dou um corte aqui em cima, tá vendo? Eu dei um corte aqui em cima, ó, tá vendo? Eu pego esse outro chicote aqui e dou um corte aqui embaixo. Corte essa meia voltazinha sem nó. Olha o que eu fiz, tá? Eu dei um corte em cima, tá vendo aqui o corte meia volta e dei um corte embaixo. Esse aqui é o chamado catal. Observe que ele tinha uma cornada dele partindo. Agora eu reforcei ele e criei mais duas pernadas de reserva. Então eu praticamente tripliquei a capacidade de resistência dele.
Então isso aqui a gente faz quando tem um cabo partindo. Se você quiser, para ficar mais seguro, você bota aqui um pedaço de madeira aqui e aperta e aqui, aí que ele não vai sair. Então esse aqui é o catal simples, tá? É o catal simples. Serve para fortalecer um cabo que está partido. Para desfazer é muito fácil, ó. Puxei aqui, o nó está desfeito. Então esse é o catal simples. Vamos repetir. Eu te dei a definição de cabo solteiro, definição de cabo, tá? Definição de nó, que é laços, entrelaços, chicote de um cabo. Expliquei o que é chicote, expliquei o que é seio. Fiz o meia volta, fiz o nó torto, tá? Fiz o meia volta, fiz o nó torto e fiz o catal simples. Agora tem um outro catal que eu vou te ensinar. Esse catal aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei aqui, você tá vendo, ó? Eu fiz uma meia lua aqui, tá vendo? Uma meia volta aqui, sem nó. Vim com isso aqui por dentro, ó. Ó, vou descendo ele por dentro, ó. Ó, como é que eu tô fazendo, tá vendo, ó? Ó, foca aqui, ó. Tô descendo ele por dentro, ó. Tá vendo? Se eu quiser manter o nó, é só eu pegar esse chicote aqui e passar aqui dentro, ó. Passar ele aqui dentro e apertar. Pronto, ele não vai se desfazer. Esse é o chamado, aquele é o catal simples, esse é o catal de corrente. Para que serve o catal de corrente? Para encurtar o cabo. Você viu, esse cabo tinha mais ou menos 1,10 m. Caiu aí, tá? Para mais ou menos uns 40 centímetros. Então esse é o catal simples. Desfiz aqui a meia volta, o nó que fez aqui, ó. Puxei, ó, o que vai acontecer, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele se desfez sozinho. Essa é a característica do catal simples. Finalidade eu já falei. Ele serve para quê? Para encurtar um cabo, tá? Agora, esse nó aqui é também muito usado. Eu tenho aqui eu fiz uma alça. Eu quero emendar um cabo que está partido. O mesmo cabo, é da mesma bitola. Bitola quer dizer do mesmo diâmetro, da mesma espessura, não é? Aí eu peguei o outro chicote do cabo que está lá. Eu fiz aqui, ó. Eu improvisei uma alça, tá vendo? Uma alça simples que eu improvisei aqui, ó. Aí eu peguei essa alça, vim com o cabo. Olha aqui, ó, presta atenção, ó. Vou passar por baixo. Ele não subiu? Aí ele subiu, eu cruzo ele por baixo de novo, ó. E venho com a mão aqui, ó, com o chicote aqui. Olha o que eu fiz. Eu quero ver quanto mais força você fizer, mais apertado ele vai estar. Isso aqui nós chamamos de nó direito. Qual é a função do nó direito? A função direito é ligar, unir dois cabos de bitolas iguais. Observe que ambos têm a mesma bitola. Para desfazer, é difícil, comandante? Não, ó. Para desfazer, como é que é fácil, ó. Tá vendo? É assim que desfaz. Então esse aqui é o nó direito. É o contrário do nó torto. O nó torto foi o segundo nó. Eu te ensinei a meia volta, que é uma volta só. Depois eu dei duas em sentido contrário. Fez o nó torto, aquele que eu chamei de nó de padaria. E agora estou falando aqui do nó direito, para você ver. Outro nó que a gente usa muito na marinha mercante. Tem gente que só sabe fazer ele assim, ó. Passando ele no dedo para fazer o nó. Tem gente que só sabe fazer ele assim. Esse nó aqui, tá? Esse nó aqui é o chamado nó de porco. Ou volta do fiel. Nó do fiel, volta do fiel. Só que em vez de fazer isso, você nem sempre você vai precisar pegar um dedo para fazer isso. Eu só vou usar o chicote dele para fazer isso quando eu tenho que passar ele num lugar que é fechado. Mas se você pegar e fizer isso, ó, esse aqui eu não estou virando para minha direita, esse aqui eu virar para minha esquerda, ó. Juntei aqui as duas alças, ó. O que eu fiz? Eu fiz o nó, pô. Então você não precisa fazer aquele rolo todo, tem que se olha, fazer. É só fazer isso, comando, ó. Ó. Tá feito, ó. Esse é o chamado nó de porco. O pessoal usa muito para prender bandido e ladrão.
e porco na hora de matar. Usa ali na pata do porco, tá vendo? Outra coisa, quanto mais apertado, ó, você pode puxar por um lado só. Quanto mais apertado, mais ele aperta. Esse nó aqui, se você der ele num lugar, amarrar num lugar, uma coisa no barco, e o barco forçar, tu não solta mais. Só a faca, tá? Então está aí o nó do fiador, o volta do fiador, tá bom? Volta do afiador. Então estou explicando aqui alguns nós que são os nós que você mais vai utilizar na marinha mercante, tá? Um dos nós que você vai usar muito aqui na amarração é esse aqui, ó. É chamado las de guia. Ó, improvisei uma alça aqui. Vocês estão vendo, ó? Eu tô com uma alça improvisada, ó. Eu quero fazer uma mão aqui. Uma alça, não uma mão, que a mãe de costura, né? Eu quero fazer uma alça aqui para passar no cabeço lá para poder amarrar o navio. Eu peguei isso aqui, ó. Vim com ela, voltei com ela, ó. Passei por baixo. Tá vendo? Cruzei aqui, ó. Passei por baixo, cruzei aqui. Entrei aqui, ó. O que vai acontecer? Olha aí, ó. Esse nó você vai usar praticamente o dia todo. É chamado laje guia. O pessoal chama de nó de guia, mas não tem nó de guia. Isso é laje guia. Qual é a função dele? Improvisar uma mão para barrar o navio e embarcação quando você não tem tempo para costurar. Eu estou fazendo uma manobra, o cabo estourou, o rebocador puxou com força, o navio estava pesado, estourou. Aí o cara vai fazer, ó, faz uma mão, faz uma mão. Aí você correndo vai pegar o cabo no chão. Qualquer eu fazer um vídeo, mostrar como a gente faz no chão, na correria. Você dá uma laçada, o cabo vai correr ali mesmo, vai fazer esse cortezinho. Você vem com o chicote, passa por baixo, passa por trás e volta. E aí está o laje guia feito. Vou fazer de novo, ó. Laje guia, ó. Improvisei uma alça. Tá vendo? Fazer bem distante para você ver aqui, ó. Entrei aqui. Tá vendo? Entrei aqui, ó. Passei por cima do chicote e voltei aqui, ó. Aí está o laje guia feito. Tá vendo esse caso? Eu vou fazer uma pela macete pra vocês aqui, ó. Isso aqui é o chicote do cabo que eu fiz o laje guia. O laje guia, meu amigo, depois que aperta é problema para desapertar. É complicado. A mão certa precisa, essa que eu fiz aqui, ó, com o chicote do cabo para fora. Por quê? Porque se eu colocar ele no sentido contrário aqui dentro, quando encostar no cabeça, o cabeça prender, você não consegue soltar o laje guia. Então a preferência é fazer assim, ó. Ó, quanto mais força, mais vai. Tranquilo, galera? Eu não vou passar muito nó, pois eu faço o vídeo número 2, até um de costura, tem um de costura que eu coloquei aí, porque se eu ficar fazendo muitos nós para vocês verem, vai ficar difícil simular tudo. Então, só recapitulando, cabo solteiro da marinha mercante é um cabo sem função. Os cabos podem ser de nalho, nalho de seda, de sisal, entendeu? O de seda pode ser de arame também, cabo de arame também, tá? Tudo chama-se cabo, não existe corda. Definição de nós é a volta e entrevolta do chicote de um cabo. Isso é na marinha mercante. Função: fazer ou improvisar a amarração de peças, objetos ou até mesmo da própria embarcação. Eu falei para você sobre o meia volta, o nó torto, volta do fiador, catal simples, catal de corrente. Falei sobre o nó direito, falei sobre o nó de andorinha, ó, nó de andorinha, que é também chamado volta do fiador, que é o nó do MR. Falei também sobre o laje guia, catal simples e catal de corrente, você lembra, né? Por último, laje guia. Então fica a dica para você, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, vamos ver se a gente faz o vídeo número 2 com mais nós. Você aprendendo esses tipos de nós aqui, cara, você vai trabalhar tranquilo na marinha mercante. Um abraço para você que é marinheiro auxiliar, moço convés, ou até moço, ou marinheiro mesmo, né, que não tem muita experiência, para que você possa aprender. O pessoal que está chegando na marinha mercante também, concurso tecnólogo, são os casos, os contramestres aí,
serve para vocês também, para ajudar vocês aí. Porque eu não posso, como comandante, achar que os marinheiros só têm que saber. Não. Se o marinheiro sabe a função do comandante, do mestre ou do imediato, ensinar o marinheiro para que ele possa aprender. Tranquilo? Fica a dica aí, um grande abraço aí do seu amigo, do Cabotagem, mestre Cabotagem, ex das com certificado de competência, ex das Alves. Fiquem com Deus.